Hoje é o nosso primeiro dia, né, de webinar, onde a gente vai ter aí alguns conteúdos passados referente do programa de mentoria. A ideia é a gente fazer alguns comunicados paroquiais ainda referente ao programa. Nós vamos apresentar a plataforma exponencial, que é uma das formas que a gente vai ter para fazer a comunicação e o aprendizado durante o programa. E daí depois o Beni vai entrar com a apresentação e alguns temas de discussão, né? Bem, as dinâmicas que a gente vai ter aqui é super livre, tá? Vocês podem ficar com as câmeras abertas, se tiverem vontade, para a gente poder ter uma interação melhor, para a gente ir conversando. Durante as conversas, vocês, se quiserem fazer algum comentário, contribuir durante as reuniões, só levantar a mão, a gente vai estar aí fazendo a mediação e daí a gente passa a palavra, porque dentro do processo vocês vão perceber que é muito rico e a gente gosta muito de fazer provocações e ter interação de todos, né? Então, podem ficar super à vontade no decorrer que a gente estiver fazendo alguma apresentação, eventualmente levantar a mão, a gente vai estar coordenando aqui junto, para poder colocar o ponto de vista de vocês, compartilhar informação, compartilhar alguma experiência que vocês tenham, tá? E também os comentários, o chat de comentários ele está livre, então podem fazer tendo os comentários, se quiserem às vezes colocar alguma informação, algum link em tempo real para a gente ir acompanhando, também fiquem à vontade para usar e abusar ali dos comentários durante as sessões, tá? Beni, não sei se queres fazer alguma contribuição quanto a essa questão da comunicação. Tudo certo. A Evelise está coordenando toda a interlocução. A gente deve fazer interlocução tanto por e-mail quanto por outros canais. O Exponencial também é um canal para isso. Vamos, com certeza, aí ter várias formas de falar com vocês. Importante que a gente tenha o acesso via e-mail, porque muita coisa vai por e-mail para vocês, mas isso a gente vai com certeza resolver aí no decorrer. Tá, joia. Bem, então, o que a gente estava batendo um papo aí sobre o exponencial, né? Foi encaminhado ontem, então a gente fez uma solicitação de login de acesso para todos os e-mails de vocês da Tupim, para que vocês pudessem poder acessar a plataforma. E vai ser uma plataforma, basicamente, onde os nossos webinars eles vão estar gravados, onde vocês vão poder assistir as conversas, né? Mas, principalmente, é um ambiente onde vão ter outros conteúdos relacionados à inovação aberta. Então, é um ambiente onde vocês vão poder assistir outros vídeos com conteúdos de inovação, indústria 4.0, RH, logística, diversas áreas. E também vocês vão poder ter trilhas, onde vocês vão poder acompanhar e também, eventualmente, vocês vão poder contribuir colocando notícias e informações. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar para vocês como é que é esse ambiente, mas o ideal mesmo é depois que vocês conseguirem ter o acesso, é vocês irem descobrindo e olhando ali como é que funciona, tá? Acho que já estamos visualizando, né? Bem, então esse aqui é o ambiente Tupi que a gente fala, né, da plataforma. E aqui, então, a gente tem algumas opções, né, algumas funcionalidades para vocês utilizarem. Aqui nós temos o feed. Então, esse aqui é o feed de notícias, onde a gente tem separado por áreas de atuação, indústria 4.0, logística, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Acho que ele não clicou. Logística, onde tem conteúdo, onde ele pode ser filtrado por conteúdos relacionados à logística. Aqui a imagem não está aparecendo, está um pouquinho lenta a minha internet, tá? Mas ele geralmente traz algum vídeo linkado ou alguma imagem. Então, aqui a gente tem textos onde eventualmente pode ser lido com matérias, informações. Vendas e marketing, então tem uma série de materiais que podem ser consumidos aqui com essas áreas de atuação. Mas o que é bacana é que, eventualmente, aqui dentro das trilhas, vocês vão poder compartilhar algum conteúdo de vocês. Então, aqui vocês vão poder escrever, por exemplo, um título, tipo como no Face ou Instagram, onde a gente consegue, né, inserir
posts, né? Aqui a gente também tem essa possibilidade, onde pode ser colocado um título de matéria, um título de notícia, inserir o ponto de vista de vocês, ou eventualmente colocar alguma informação, algum artigo que vocês queiram compartilhar, queiram escrever. É possível linkar por exemplo, colocar um www aqui, colocar uma matéria, alguma informação, então vocês vão poder subir vídeos, assim como a gente sobe alguns vídeos para vocês, né? Vocês podem digitar e colocar a informação que vocês tiverem interesse aqui e publicar, tá? E essas publicações aí, então, elas ficam para todos do grupo da Tupi para lerem e também curtir, compartilhar, colocar pontuar esse conteúdo para saber se ele é mais relevante e principalmente aqui vocês vão poder colocar o ponto de vista de vocês aqui nos comentários aí. Escrever algum comentário referente e daí vai chamando um senso de comunidade aqui para o nosso grupo cada vez maior, onde a gente vai poder contribuir, eventualmente tem algum assunto que vocês querem discutir mais da área do RH, por exemplo, colocar uma matéria e ali pode ser comentado, discutido como uma rede social, tá? Aqui nas trilhas, a gente tem as trilhas de conhecimento. E daí, então, a gente tem algumas que a gente convida vocês a assistirem. Vocês, claro, podem escolher quais trilhas vocês querem seguir de conteúdo, tá? Algumas são conteúdos escritos, outras são conteúdos em vídeo. Por exemplo, aqui nós temos algumas das palestras gravadas do Spin Up Summit de 2019. Esse material é um material super rico para vocês assistirem. Ele tem várias áreas. Por exemplo, quem é mais da área do RH vai gostar muito dessa palestra, que é sobre desafios e expectativas no mundo do trabalho, com a Sofia Esteves. Quem é da área mais de investimento tem de M&A, tem de transformação digital. Então, tem uma série, governança para quem é da área mais do jurídico. Então, tem uma série de conteúdos que são super atuais, que foram compartilhados e é legal para vocês terem visões diferentes de mundo referente à inovação aberta, né? Aqui nós temos a trilha do Digitalks Now, que é um parceiro da Spin, onde tem diversas, como se fosse séries, né? Onde tem diversos assuntos de indústria 4.0, marketing, tem uma série de informações, robôs autônomos, e aqui também nós vamos ter daí também a série do curso de formação de mentores. Então, todos esses vídeos são super legais para vocês irem seguindo. E eu sugiro que vocês comecem assistindo pela trilha do Digitalks Now, que é bem dinâmica, do Spin Up Summit, que tem muita palestra bacana, do 2018 também. Então, são alguns conteúdos diversos que já vão trazendo algumas informações relevantes para vocês, de conteúdos gerais sobre inovação aberta, né? A gente tem aqui também a funcionalidade das startups, que também é super legal para vocês conhecerem. Aqui nós temos as startups que fazem parte do portfólio da Spin, por exemplo, onde tem algumas startups que vocês podem conhecer, saber qual é o modelo de negócio delas. Isso é legal para vocês, como mentores, poderem analisar como é que é uma startup, como é que elas se apresentam, né? Então, aqui a gente tem algumas informações sobre startups. É bem legal vocês conferirem daí esse banco de informações, banco de dados. Temos também a funcionalidade de desafios. Essa daqui não tem nenhum desafio lançado pela Tupi, mas na verdade é quando, por exemplo, se a Tupi quisesse lançar um desafio ao mercado de solução, eu quero uma solução de IoT que eu gostaria de buscar de startups para poder fazer alguma integração no Parque Fabril. Então, a gente poderia construir junto com vocês um lançamento de desafio para colocar em redes sociais, hubs de inovação, e daí ele fica lançado aqui e vocês recebem as startups através da plataforma. A gente tem com outros parceiros, né, que têm seus desafios lançados, onde eles também têm um canal no Exponencial, onde eles recebem as startups que se inscrevem nos seus desafios aqui através da plataforma. Basicamente, assim que é a carinha do Exponencial para vocês irem assistindo daí, tá? E acompanhando as informações. Vocês têm alguma dúvida sobre o Exponencial? Como é que ele funciona? Tá ok? Eu acho que seria legal, Eve, comentar que a gente tem ali em trilhas específicas para os 9 pilares da indústria 4.0, que é uma das nossas áreas foco. Então, se você descer... sim, aqui, né? Então, aí a gente vai ter robôs autônomos, simulação, integração de sistemas,
pode descer um pouquinho ali, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem, manufatura aditiva, e aí, por fim, gestão, salvo engano. Ah, não, tem realidade virtual, Big Data e gestão, né? Gestão estratégica. Então, tem muito conteúdo legal que a gente faz curadoria. A gente logo também vai estar disponibilizando cursos da Indústria 4.0 dentro da plataforma. Eu imagino que na semana que vem já tem alguns cursos disponíveis para vocês também assistirem, enfim. E muito conteúdo bacana por vir. A gente constantemente atualiza a nossa plataforma. A Exponencial é uma plataforma da Spin, justamente para fazer essa conexão entre indústrias, profissionais da indústria, com conteúdos de engenharia, conteúdos técnicos da indústria 4.0, também conexão com startups, com fornecedores tecnológicos. E a área de desafios, ela tem toda a curadoria nossa da Spin e permite que startups possam se inscrever num programa de hunting, de alguma solução específica de vocês, e vocês conseguem fazer toda a gestão desse portfólio de startups, enfim. Então, esse ambiente está disponível para vocês devem ter recebido o e-mail ali para vocês acessarem. Se vocês tiverem qualquer problema, por favor, falem conosco, o time da Tupi também está engajado. Eu vou colocar aqui no chat o link da plataforma, né, para vocês poderem acessar, e eventualmente, daí, caso vocês não conseguiram receber aquele e-mail, é só ir lá no login e recuperar a senha, que daí vocês vão receber provavelmente o e-mail individualizado e deve cair na caixa de entrada de vocês daí. Tá bom, legal. Então tá bom, gente. Então vamos nós, né? Vamos entrar na nossa programação. Satisfação poder estar contando com vocês nesse nosso segundo encontro. Imagino que vocês estejam vendo a minha tela. Vou compartilhá-la. Ok. Se tiver tudo ok aí, alguém fala sim. Sim. É isso aí. Boa. Que nem na época do Silvio Santos, que quando colocava o fone no ouvido, perguntava se queria trocar uma moto zero por um cacho de banana, a criança sempre falava sim. Então vamos lá, né, gente? Sejam bem-vindos. Esse é nosso segundo encontro. Que tem o nosso disclaimer padrão, né, de uso desse material. E vamos que vamos. Legal, a gente tem uma ementa aqui que não está restrita a isso que nós vamos trabalhar com vocês, mas a gente vai começar com o primeiro tópico, que é a inovação aberta como estratégia competitiva. Gente, nosso objetivo com vocês é especialmente fazer um alinhamento com um segundo passo daquilo que foi contextualizado com vocês na última quarta-feira, no nosso último encontro. Então, o nosso objetivo hoje, para alinharmos expectativas, é expandir, trabalhar com vocês o processo de descoberta. Então, nós trabalharemos muito com vocês no dia de hoje, possivelmente no nosso próximo encontro também, processo de descoberta. Essa imagem que vocês estão vendo é o modelo, processo de duplo diamante do Design Thinking. E ele é muito bacana porque a gente utiliza ele no nosso dia a dia com as startups, com as indústrias também. Alguns de vocês talvez conheçam mais, outros talvez menos. Mas essa metodologia, esse processo rápido, faz com que a gente trabalhe de forma a expandir nossa forma de enxergar um determinado tema, um contexto, né? E também expandir a forma de enxergar um problema, por exemplo, ele serve para várias iniciativas, no que nós chamamos de descoberta, que é o primeiro quadrante aqui, né? O primeiro quadrante, deixa eu voltar aqui e tentar ver se eu consigo colocar aqui o mouse, não dá aqui colocar, bom, enfim, não tem problema, o leitor aqui, o ponteirinho não vai. Então, no primeiro canto onde está escrito desafio, a gente vai trabalhar com vocês a expansão da visão. Então, a gente vai ter uma divergência muito grande de opiniões, de conceitos, vai estar como essa linha aqui embaixo, toda emaranhada, e aí a gente vai construindo a nossa proposta de valor com vocês. Nós não vamos chegar em soluções, quem vão chegar a soluções são vocês junto com as startups, mas percebam que na linha de baixo a gente sai do emaranhado para uma linha mais reta, uma coisa mais alinhada, literalmente alinhada. Então a gente vai descobrir, vai convergir, vai divergir de novo, e aí vocês vão para a convergência com as startups. Nosso papel hoje é principalmente trabalhar na descoberta, na divergência. Então a gente vai trabalhar com vocês o processo de expansão da forma de vocês compreenderem a inovação aberta. Lembrando que nós estamos trabalhando com vocês uma série de conceitos da inovação aberta. Não necessariamente vocês vão
lidar com isso no dia a dia de vocês de forma aprofundada, né? O time de inovação deve lidar com isso de forma mais profunda, mais técnica, mas é fundamental que vocês conheçam o teor daquilo que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês como mentores, seja de startups como de inovação corporativa, para que essas terminologias, esse linguajar, essas expressões, elas façam parte do vocabulário e do repertório de vocês, tá bom? Então, a gente está trabalhando aqui de forma muito simplista aqui o Design Thinking baseado no duplo diamante com vocês, no processo inicial de descoberta. Então, nós vamos trabalhar qual é o problema, né? Qual a natureza do problema. Qual é o problema? O problema de se abrir para o mundo, né? Nós, historicamente, trabalhamos dentro das indústrias com a inovação fechada. E há alguns anos, o fiel da balança mudou. Não é só a inovação fechada que agrega valor às indústrias e às grandes corporações, mas sim também, especialmente, a inovação aberta. Então, o problema, o desafio é como eu me preparo para a inovação aberta, para tê-la como estratégia competitiva. Estratégia competitiva. Legal? Então, em homenagem à grande filósofa e poeta brasileira, né, carioca, Jojo Todinho, né, que criou a expressão "que tiro foi esse?", a gente traz a expressão "de onde vem o tiro?", né? Então, brincadeiras à parte, gente, só para descontrair um pouco, literalmente o nosso desafio enquanto gestores de corporações, de indústrias, é tentar antever de onde pode vir o tiro, né? O tiro que pode atingir letal ou fatalmente o nosso negócio, né? Ah, mas bem, eu sou uma indústria de bens de capital, dificilmente vai acontecer algo de mal comigo. Realmente, as indústrias de bens de capital têm uma longevidade maior do que outros tipos de indústria. Entretanto, quando eu me refiro a tiro e me refiro a fatalidade ou letalidade, eu me refiro à perda de margem. Eu falei disso para vocês no nosso último encontro. Uma das frases mais célebres de Jeff Bezos sua margem é a minha oportunidade. E uma forma simplista de vocês enxergarem isso é observando para essa linha, né, essa curva, né, que foi causada pela nova economia, as corporações, grandes corporações, que fizeram historicamente parte da lista das companhias da Standard & Poor's 500, né, da lista da Standard & Poor's 500. Lá em meados da década de 60, em média, as empresas que estavam na Standard & Poor's tinham algo como 60 anos de história. O que aconteceu ao longo das próximas décadas, especialmente com a eletrônica, a microeletrônica, as telecomunicações móveis, o advento da internet, a transformação da economia, foi que empresas que estão na Standard & Poor's e outras listas, como as maiores empresas do mundo, já não são as empresas mais antigas ou as de bens de capital. Houve o que se chamou aí, por Foster e Kaplan, de uma destruição criativa. A gente vai trabalhar isso com vocês num capítulo que vai tratar de gestão do conhecimento. Nós passamos de uma sociedade industrial para uma sociedade do conhecimento. Sociedade do conhecimento. O conhecimento é o grande ativo das companhias há algum tempo e as empresas de base tecnológica dominam a gestão do conhecimento e transformam o conhecimento em vantagem competitiva como ninguém. Muito por isso, a gente viu algumas grandes companhias serem extintas como dinossauros. Aí, notadamente, Nokia, comprada pela Microsoft, a Sun Microsystems, comprada pela Oracle, e a Sharp, comprada aí pela Foxconn, que é a manufatureira da Apple para os dispositivos, especialmente iPhones e etc. Então, o que nós temos é, na essência, a troca de dinheiro de mãos, né? O dinheiro está trocando de mão. O dinheiro que estava concentrado, o poderio bélico, a competitividade, que estava concentrado nas grandes companhias, nas grandes corporações, nas robustas, que faziam parte da Standard & Poor's, etc., super longevas, elas acabaram mudando de mãos para empresas cada vez mais jovens. E a tendência é que a Standard & Poor's
tenha, como tem hoje, algo como empresas de apenas 20 anos. Então, é para vocês terem uma ideia de como a transformação está afetando a economia. E se nós observarmos esse dado da Innosight norte-americana, baseado nos dados da Standard & Poor's, é exatamente o mesmo gráfico de antes, tá? Mas menos atenuado, né? Esse gráfico de altos e baixos ali da década de 60 até 2030, vocês conseguem ter uma noção do ciclo de vida das empresas, né? Cada vez menor. Né? Então, as empresas estão nascendo e morrendo mais rápido, se fundindo mais rápido, e as empresas são muito jovens em todos os aspectos. Para vocês terem ideia das empresas que saíram do Standard & Poor's 500 e das que entraram aí nessa última década, né? Nas últimas 2 décadas, basicamente. Saíram empresas como a Eastman Kodak e tantas outras, né? E entraram empresas como Facebook, Accenture, né? Empresas de dados PayPal, né? E isso significa, basicamente, que a gente está tendo uma troca, uma reformulação do perfil das companhias mais poderosas do mundo. Aqui não estão a Tesla, aí as outras gigantes, né, que fazem parte desse hall, né, de empresas trilionárias, por exemplo, Microsoft, Apple, Amazon, né, tantas outras que estão dominando o mercado. Mas, de fato, as empresas cada vez mais jovens estão tomando conta do mercado. A gente tem aí uma distância um pouco maior para a Apple e a Microsoft, que são empresas de 45 e 44 anos, mas o espírito delas é como se elas tivessem 10, 15, 20 anos. Então, aqui com vocês, nessas 12 semanas, nós vamos tratar desse estado de espírito, que era o ser e pensar, ou pensar e agir, como startups. Quando eu me formei em engenharia e eu trabalhava na WEG, startup para nós era quando a gente iria fazer a ligação de um conjunto de máquinas, a gente vai fazer o startup daquele gerador, o startup daquela máquina, a gente vai dar a ignição. Isso era startup para mim há 20 anos atrás. Startup era quando a galera ia para campo, ia botar para rodar uma usina hidrelétrica, ia fazer a startup da usina hidrelétrica. Muitos de vocês devem se familiarizar com o tema. Mas do dia para a noite, ou da noite para o dia, esse termo mudou, e quem se adonou desse termo foram empresas de base tecnológica que nascem e crescem muito rapidamente, e elas passam por esse processo de ignição muito rápido e tomam conta do mercado. E é isso que a gente vai ver no decorrer do nosso processo. Isso se deve muito ao que se chama de disrupção. O termo inovação disruptiva foi cunhado pelo doutor da Universidade de Harvard, Dr. Clayton Christensen. Dr. Clay Christensen, falecido no ano passado, uma perda não só para o meio acadêmico global, mas também para o meio de inovação. Dr. Clayton Christensen é simplesmente um dos caras que cunhou a expressão inovação disruptiva, mas também criou expressões como job to be done e tantas outras expressões que a gente usa no dia a dia nosso de inovação. E ele trazia como essência que a disrupção é a teoria sobre a causa de negócios estabelecidos, bem-sucedidos, fracassarem ou enfrentarem tecnologias disruptivas ou novos modelos de negócios. Então, a disrupção, ela trata desse choque, dessa colisão entre negócios bem-sucedidos, que ao encontrar jovens empresas com tecnologias diferentes, colapsam. Ou modelos de negócio diferentes também, né? Nem sempre se trata de tecnologia, muitas vezes é modelo de negócio. Colapsam em que sentido? Começam perdendo margem, gradativamente estão perdendo market share, gradativamente começam a perder talentos e da noite para o dia são adquiridas ou passam a operar em outro mercado, outro segmento. E o Dr. Clay tem, em uma de suas apresentações, essa figura super emblemática, né? Ele trabalha com esse conteúdo na Harvard Business Review, que demonstra como as empresas jovens conseguem tirar market share, conseguem tirar margem das grandes companhias. Considerem lá no quadro azul à esquerda, no topo, duas companhias. Uma companhia grande, estabelecida,
e uma startup pequenininha. Então, prédio alto, grande companhia, prédio pequeno, startup. Quando essa startup lança um produto, né, ele concorre da seguinte forma com o mercado estabelecido. Mais fácil de usar, mesmo preço. Ele apela para a usabilidade, para a experiência. Eu falei muito de experiência para vocês no nosso último encontro. Não se esqueçam dessa expressão, experiência. Por quê? Nós estamos sendo inundados por tecnologia, por conhecimento nos 4 cantos do planeta. Nós temos inovação, tecnologia, conhecimento transbordando aí nos nossos meios. As pessoas que usam Uber para pedir mobilidade, iFood para pedir comida, Netflix para assistir um conteúdo, Amazon para encomendar um produto, etc., tudo na palma da mão, porque raios, quando chegam na empresa, tem que abrir um sistema ainda em legado DOS, tela preta, e ficar digitando códigos enormes no SAP, por exemplo, coisas absurdas, sistemas antigos, usabilidade ruim. Por que que na minha vida pessoal eu posso ter tecnologia, inovação, usabilidade, ou design amigável de uso para consumo da tecnologia de forma fácil, simples, direta, e quando eu piso na companhia em que eu trabalho, é tudo antigo, antiquado? Por quê? Essas são perguntas que os talentos se fazem, que as pessoas se fazem. E as startups, atentas a essa mudança da cultura das pessoas, da nova economia, resolveram lançar os seus produtos justamente preenchendo esse hiato, esse gap. Então, as empresas grandes, esse prédião do lado, as empresas consolidadas, tentam lançar os seus produtos com upgrades, com features bacanas, cores novas, melhor do que nunca, etc., ainda mais novo, e a startup continua dizendo, é mais fácil de usar e tem o mesmo preço. E aí, quando menos a empresa consolidada percebe, a startup está vendendo muito mais do que ela. E essa grande companhia é obrigada a criar spin-offs, essa grande companhia é obrigada a entrar em operações de M&A ou a criar novas business units. Ela tem que rebolar literalmente, porque aquela jovem startup pequenininha que ela não deu bola, dominou boa parte do market share dessa grande companhia e agora ela não tem mais o que fazer. Querem um exemplo? Um exemplo clássico do mercado financeiro brasileiro é a XP. XP é um exemplão disso, né? Os bancos, há 20 anos atrás, aproximadamente quando a XP nasceu, não davam a mínima para a XP. E aí, a XP começou a crescer, né? Mais fácil de usar, mais simples, menores custos, etc. Diferentemente dos bancos, quando você ia na XP, o gestor de investimento da XP não tentava te vender um título de capitalização ou um seguro de vida, ou raio que o parta, com todo respeito a quem trabalha em bancos. Espero que não tenha nenhuma pessoa que trabalhe em bancos nesse grupo, porque eu não quero ficar constrangido em falar mal dessas pessoas maravilhosas que trabalham em bancos. Pois bem, gerente de banco é aquele cara que você bate a porta dele para seja lá o que for, ele tenta te empurrar alguma coisa. A XP descobriu isso, insatisfação do cliente investidor, que estava nas mãos de poucos players, bancos principalmente, e cresceu. E eles cresceram tanto que não só abriram a picada no mato, como se estabeleceram como um dos maiores players do setor no Brasil e no mundo. E aí a reboque vieram outras companhias que fazem coisas muito semelhantes. O que o Itaú fez? O Itaú é um daqueles bancões cujos gerentes empurravam coisas para a gente, né? Foi lá e comprou parte da XP, 49%, salvo engano, para tentar controlar o movimento, para tentar acessar a base de dados. Não adianta. A gente vê isso constantemente com bancos, né? Bancos grandes lançando suas spin-offs, suas startups da área financeira, mas como um dos nossos gestores da Spin fala, quando um grande banco lança uma spin-off, uma startup da área financeira para dizer que é cool e tal, lembra muito o Didi Mocó, lembra o Didi dos Trapalhões? Lembra o Didi Mocó andando de skate aos 90 anos, né? Então, a gente sabe que é o Didi, né? Um trapalhão andando de skate para parecer que é jovem, mas na verdade é o Didi.
né? O que eu quero dizer aqui para vocês é que muitas vezes as empresas grandes, na visão do Dr. Clayton Christensen, é exatamente isso. As grandes empresas às vezes tentam combater as startups lançando spin-offs ou se pintando de jovens, nada contra, mas não conseguem. E isso se deve à cultura dessas empresas, ao legado dessas empresas. Essas empresas não pensam e agem como startups de fato, e é por isso que elas estão perdendo o market share. Querem um exemplo disso? Olha, dados da McKinsey 2019. 84% dos executivos entrevistados pela McKinsey nessa pesquisa feita no Brasil mostrou que as grandes corporações têm a inovação aberta como prioridade das suas estratégias de crescimento. Então, assim, aqui com vocês, na Tupi, não é diferente. Se a gente está fazendo esse treinamento, é porque os executivos da Tupi têm a visão estratégica de que a inovação aberta é prioridade para a estratégia da empresa. Entretanto, sempre tem um entretanto, 94% desses mesmos grupos de executivos entrevistados, dessas grandes corporações, estão frustrados com o desempenho de suas iniciativas de inovação aberta. Lembra do Dr. Clayton Christensen? Então, é isso aí, viu? Outro dado relevante, entre 70% e 90% dos projetos de inovação corporativa falham, né? Dado de Beth Altringer, né? Um novo modelo de inovação das grandes companhias. 70% a 90% dos projetos de inovação corporativa falham, né? Soco nos dentes e lona, né? Soco nos dentes e lona. Ah, Beni, mas por que isso acontece? Nós já vamos ver porque grandes companhias sofrem para pensar e agir como startups. Querem outro dado bacaninha? Isso é bonito de ver. Dado de por que os labs de inovação não falham, de Andy Howard. 90% em média dos labs de inovação fracassam. Sabe aqueles labs de inovação? Exceto aí alguns grandes, como Cubo, Itaú, Inovabrá, do Bradesco e outros, os labs das empresas voltados à inovação, aqueles que têm escada rolante, escada rolante não, tem escorregador, pimbolim, tinta colorida nas paredes, puff, piscina de bolinha, lembra que passa na TV? Então, 90% deles colapsam. Então, olha só que legal, né? Nós estamos falando de 94% dos executivos frustrados com seus projetos de inovação corporativa, 70% a 90% de projetos de inovação corporativa falhando e 90% dos labs de inovação fracassando. Ora bolas, o que está acontecendo, Beni? Tem alguma coisa de muito errado? Tem mesmo. Por que a inovação aberta falha nas grandes corporações? Não alinhamento da estratégia de negócio com a estratégia de inovação. Muitas vezes, as empresas querem inovar porque está todo mundo inovando. E não há um alinhamento estratégico com a estratégia de inovação aberta. Inovação aberta é diferente. Quem estava a vida toda acostumado a fazer inovação fechada, não necessariamente vai ser um bom player de inovação aberta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas a minha empresa investe muito em P&D. Parabéns para você. Você é uma empresa que investe muito em P&D. Quando se trata de inovação aberta, e a gente vai trabalhar muito isso com vocês, não se trata de investir pesado em P&D ou ser bacana em desenvolvimento de novos produtos. Tá? Se trata de ter a habilidade de conversar com o maior número de pessoas, trocar informações, centrar em dados. A gente vai trabalhar muito com vocês isso. 2, não compatibilidade da estratégia de inovação com os modelos de inovação. Então, beleza, a minha estratégia corporativa está alinhada com a estratégia de inovação aberta, mas eu não tenho compatibilidade com o modelo. Falha. Terceiro, falta de alinhamento entre o modelo de inovação e a cultura organizacional. Cultura organizacional. Alguém já falou de cultura para nós lá atrás, um dos papas da administração, vocês devem se lembrar, né? A cultura, gente, ela é o caldo que move a empresa. A cultura é aquilo que é a essência, ela está dividida em várias facetas, mas de fato, se você não tiver um preparo para lidar com a cultura frente à inovação aberta, a inovação falha. Peter Drucker, um dos pais da administração e do modelo
atual de gestão, moderno de gestão, dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Vocês lembram dessa frase? Peter Drucker, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, quando a estratégia está apontada para a inovação e a cultura está com o freio de mão puxado, não funciona. E é isso que está havendo com as grandes companhias. E é isso que a gente vai tentar fazer com que vocês não façam. Com toda a modéstia do mundo, com a parceria com o time de inovação da Tupi, nosso grande desafio vai ser engajamento, alinhamento do modelo de inovação com a cultura. Isso é extremamente nocivo. Os projetos de inovação aberta falham devido ao que eu falei para vocês e é devido a esses 3 caras aqui. Tem um elemento chamado teatro da inovação, né? Não é o Carl Hansen em Joinville, não é... Enfim, teatro da inovação é quando a companhia entrega para o diretor de marketing, olhem só, diretor de marketing, um cheque gordo do orçamento e diz, vá e inove. Nada contra o diretor de marketing. Se ele estiver aqui, por favor, não se sinta ofendido. A inovação, ela tem enfrentado, assim como outros movimentos passados, uma esquizofrenia, se assim eu posso dizer. Porque tem muita gente dizendo que inova e teatralizando a inovação, aparecendo em prêmios, tirando fotos, palestrando, etc. Criando labs com piscina de bolinha, multicolorido, videogame, dizendo que é inovador, mas da porta da fábrica para dentro não inova vírgula nenhuma. Teatro da inovação, extremamente perigoso e é por isso que a inovação aberta colapsa em algumas corporações. A segunda razão são os anticorpos corporativos. Aqui está ligado à cultura. Os anticorpos são aqueles elementos que naturalmente vão jogar contra a inovação aberta. Porque a inovação aberta requer disciplina, requer processos, requer aculturamento constante, que é isso que a gente está falando com vocês, fazendo com vocês essas 12 semanas, requer vontade de todos os lados da empresa. Caso contrário, o core business sempre vai falar mais alto. Caso contrário, a cultura vai devorar a estratégia no café da manhã. E, por fim, a desconexão com a estratégia da empresa. Muitas vezes acontece o contrário, o inverso. A cultura da empresa quer inovar, entretanto, a estratégia não quer inovar. Então, gente, a gente está trabalhando para vocês o cenário mais complicado, porque, de fato, isso é o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Inovação aberta virou hype. Vocês devem saber o que é hype, né? Uma tendência, modinha. Mas ela, se bem trabalhada, faz com que empresas tenham um diferencial competitivo para conquistar market share de várias outras companhias. Existe muita gente que está fazendo teatro da inovação e tem muita gente jogando sério o jogo da inovação e ganhando market share e derrubando concorrências e fronteiras. A grande decisão é como eu faço isso, com quem eu faço isso e em que horizonte de tempo eu faço isso. Existe mais uma informação super legal de Alexander Osterwalder. Inovação e empreendedorismo não se tratam de ideias, mas sim de criar valor e construir negócios em torno dele. Percebam, o que as empresas da nova economia, essas jovens empresas estão fazendo de melhor, é exatamente isso. Elas estão criando valor, então elas criam, entregam, capturam valor, e em torno do valor, elas constroem um negócio. Como é que eu faço para descobrir qual é o valor da minha empresa, do meu negócio? A gente vai trabalhar com vocês, mas é só olhar para o Golden Circle de Simon Sinek. Talvez vocês já tenham ouvido falar, já tenham praticado. O Golden Circle é basicamente uma forma simples de chegar na essência do que vocês fazem, do porquê vocês fazem o que vocês fazem. É o valor que é importante para o cliente final. Eu costumo dizer, vocês vão me ouvir falar muito disso. Tecnologia é meio para que vocês, Tupi, entreguem valor para onde vocês quiserem. Então, as empresas, as indústrias, as corporações, elas têm que usar a tecnologia como meio para entregar valor na ponta, aonde quer que essa ponta esteja, no Brasil e no mundo. Tecnologia não salva ninguém. Tecnologia faz com que vocês entreguem mais valor ao mercado, aos clientes de vocês.
valor. A indústria continua sendo a mesma. O que muda é a forma de se relacionar com seus clientes. Lembre-se, por mais que vocês são uma indústria de bens de capital, a relação de vocês com os jovens millennials que compram comida pelo iFood, compram coisas pela Amazon e pelo Alibaba, pedem Uber, ouvem música no Spotify ou um podcast, etc., são digitais. A relação de vocês, se não tiver uma experiência semelhante àquelas que a Google, a Apple, a Microsoft, o Facebook, o LinkedIn oferecem, o Netflix oferecem para eles, vocês estarão sempre um passo atrás, em termos de experiência de valor. Lembra que eu falei para vocês que a experiência é aquilo que agrega valor na nova economia? Eu falei isso para vocês no nosso último encontro. Experiência. A experiência que você entrega, e ela pode ser a experiência que vocês imaginarem. Se ela for melhor do que é hoje, a forma como o seu cliente percebe o valor, está ótimo. Tem um livro muito bacana do David Rogers, do Dr. David Rogers, que é esse livro aí, The Digital Transformation Playbook, né? E ele se refere a esse tema, transformação digital, da seguinte forma: transformação digital se baseia em aproveitar as redes dos clientes. Olha que loucura! Transformação digital se baseia em aproveitar as redes dos clientes. Criar plataformas e não apenas produtos, porque produtos, eu já falei para vocês que estão cada vez mais se transformando em commodities. Transformar dados, informação em ativos, a gente vai trabalhar nisso. Inovar por meio da experimentação rápida, aqui entra as metodologias ágeis, o pensar e agir como startup. E, por fim, adaptar sua proposta de valor. Adaptar a proposta de valor. Eu falei de proposta de valor aqui com Osterwalder. Proposta de valor. Valor. Valor não é preço. Valor não é custo. Valor é percebido sempre pelo nosso cliente. É aquilo de mais importante que a gente entrega na ponta. Valor. Percebam, existem 5 pilares do processo de transformação digital na visão do Dr. David Rogers. Aproveitar as redes dos nossos clientes, criar plataformas ao invés de produtos, transformar dados em ativos, inovar por meio da experimentação rápida e adaptar a nossa proposta de valor. Basicamente, nessas 12 semanas, isso é tudo que a gente vai fazer com vocês para prepará-los, para que vocês pensem, busquem pensar e agir como startups, de fato, que isso vai depender muito de vocês, para que quando vocês forem se relacionar como mentores com startups, vocês entendam o porquê eles agem como eles agem. Existe uma frase que um camarada chamado Benny, da Spin, também fala, que é muito legal, que é essa daqui. Inovação é sobre estratégia, inovar é sobre cultura. Vocês precisam pensar em inovação, mas inovar passa por transformar a cultura, gente. Se inovação está escrito na estratégia da empresa, vocês só vão ser inovadores se vocês adaptarem a cultura organizacional. Ponto. Essa é a nossa visão, visão Spin. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando só em como transformar a cultura, seja de startups, seja de indústrias. Mas eu tenho medo, Benny, porque a inovação, ela é perigosa. Inovação é correr risco, sim. Assim como na inovação fechada, em que empresas às vezes perdem milhões de dólares errando na forma de criar um produto, a inovação aberta tem a mesma nuance. Entretanto, hoje, se você não joga o jogo da inovação aberta, se você não se relaciona com o mercado, com os ecossistemas de inovação, com startups, com scale-ups, etc., você perde uma vantagem, a possibilidade de criar uma vantagem competitiva decisiva, fundamental para a sobrevivência do negócio que você trabalha nos próximos anos. É importante a gente lembrar, gente, que risco é uma função matemática que tem 2 ingredientes: exposição e incerteza. Risco é uma função matemática baseada em exposição e incerteza. Eles são multiplicativos, né? Então, se eu tenho uma pequena exposição e uma pequena incerteza, o meu risco é pequeno. Se qualquer um desses 2 caras é grande, o meu risco é grande.
O que a empresa, especialmente uma indústria, uma grande corporação como a Tupy precisa avaliar, no momento de avaliar riscos que vai correr trabalhando em inovação aberta, porque sim, vocês vão correr risco trabalhando em inovação aberta, e é bom vocês se adaptarem à terminologia risco, porque pode ter o risco de dar certo, o risco de dar errado. Né? Risco não é necessariamente uma palavra negativa, ela, no nosso inconsciente ou subconsciente, a gente trabalha o risco de forma negativa. Mas vocês vão correr risco de dar certo ou de dar errado, e isso vai estar atrelado a de que forma isso expõe a marca Tupy, expõe quem está trabalhando em inovação, e em que grau de incerteza vocês estão trabalhando. Startups trabalham num alto grau de exposição e num alto grau de incerteza. As startups são feitas para falhar rápido, diferentemente de grandes companhias. Então é importante que vocês tenham isso em mente também. Legal. Vamos entrar no que nós chamamos de domínios da transformação. Domínios da transformação. Lembra do playbook do Dr. David Rogers? Esses são os 5 elementos. Né? Esses são os 5 elementos. Como é que eu trabalho com a base, com a rede dos meus clientes? Né? Como é que eu trabalho? Os conceitos-chave são um funil de marketing reinventado, uma forma, uma carreira, um caminho para a compra diferente da tradicional. E aqui eu estou falando de estratégia, né? E acesso a comportamentos que são a essência dos nossos clientes nas nossas redes, nas suas redes. Quanto mais acesso às redes dos nossos clientes nós tivermos, mais dados, informações e conhecimento nós teremos. Quanto mais dados, informação e conhecimento, mais a gente joga o jogo de forma estratégica. Ah, Beni, mas eu já faço isso dentro da companhia hoje. Parabéns. A gente precisa fazer mais. Existe uma tendência no universo das grandes corporações que é das empresas se transformarem em plataformas. Isso é muito desafiador. E elas trabalharem com a rede dos seus clientes para expandir a sua capilaridade e sua escala. Basicamente usando a Bíblia aí do Dr. Rogers. Quando a gente trabalha a competição, a competitividade, nós precisamos construir plataforma, não apenas produtos. Então, se eu ofereço produto para o mercado, em algum momento eu estou fadado ao mercado precificar o meu produto. Eu falei isso para vocês no nosso último encontro. Produtos tendem a ser cada vez mais comoditizáveis. A única coisa que não se comoditiza, que não vira commodity, é a experiência. E a plataforma é uma forma de gerar experiência. Não tem nada a ver com o negócio da Tupy, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver porque é uma empresa listada em bolsa. Se vocês observarem o modelo da Magazine Luiza, a Magazine Luiza era uma rede de lojas extremamente deficitária, ela deu prejuízo no seu balanço contábil de 2015, quando Frederico Trajano assumiu a presidência da companhia, da Magazine Luiza, e de 2015 a 2020, 21 agora, transformou uma empresa de rede de lojas de eletrodomésticos física numa plataforma. Literalmente, ele pegou esse livro do Dr. Rogers, colocou no liquidificador, bateu com ovos mexidos, bebeu como Rocky Balboa e foi fazer seu exercício. Ele simplesmente criou a maior empresa de retail, de e-commerce do Brasil. Passou Via Varejo, passou várias outras companhias. De longe, eles são hoje a Amazon brasileira. Então, o que Frederico Trajano fez, com toda a desconfiança do board deles, lá da Magazine Luiza, com a Magalu, a criação da Magalu, foi transformar a empresa em plataforma. Plataformas utilizam modelos de negócios diferentes, trabalham com efeitos de rede diretos e indiretos, trabalham com intermediação e não intermediação. Quem se lembra do que aconteceu no ano passado vai rir agora. Ano passado, a Magazine Luiza abriu a sua plataforma para que pequenos comerciantes pudessem subir os seus produtos e vender dentro da Magalu os seus produtos. Eu estou falando de pequenos lojistas de bairro. Ela se transformou no aplicativo dos pequenos lojistas.
Gente, ela acessou a rede dos seus clientes e dos seus parceiros, se transformou em plataforma e intermediou negócios através de novas redes, criando novas vantagens competitivas, novos valores competitivos. E ela não só fez isso, mas também transformou dados em ativo tangível / intangível. Quando a Magazine Luiza possibilitou que lojistas do Brasil inteiro, pequenininhos, micro e pequenas empresas, varejistas de bairro, acessassem sua plataforma, ela acessou os dados dessas empresas. E eu falei para vocês no nosso último encontro, e eu vou repetir várias vezes, vocês vão me ouvir falando muito isso. Dados são literalmente considerados o novo petróleo da humanidade. Então, se você tem acesso a dados em escala, com qualidade, e é capaz de transformá-los em informação, em conhecimento, na espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi, que a gente vai trabalhar, você é capaz de ter dominância de mercado. Dominância de mercado. Então, aqui, quando você transforma dados em ativos, você trabalha em formas de agregar valor a dados, você endereça esses dados a um grande conjunto de dados chamado Big Data, que a gente também vai trabalhar para frente, e toma, olha só que coisa louca, toma decisões de marketing baseado em dados. Toma decisões baseado em dados. Quem é um pouco mais experiente aí, lembra da época que só tinha 3, 4 canais de TV, na TV de bulbo ainda? Telefunken, que a gente levantava lá e ia trocar o canal da TV, que não tinha controle remoto. Lembra que naquela época a televisão era o principal meio de propaganda, de publicidade em massa. Então, quando você tinha lá uma Coca-Cola fazendo uma publicidade na TV em horário nobre, ela pagava caro por esse horário e ela atingia tantos pontos, né, numa praça de tantos milhões de pessoas, tantos pontos no Ibope, então eles sabiam que eles tinham atingido um certo contingente de pessoas. Só que eles não tinham certeza se isso converteria em vendas ou não. Então elas tinham que fazer esse tipo de publicidade, publicidade de outdoor, trade marketing, etc, 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 mas não tinham acesso a dados. Hoje, em função da tecnologia, você consegue atingir um único CPF com um marketing, uma publicidade extremamente direcionada, se você quiser. Hoje isso já é possível, já acontece com a gente. Basta vocês digitarem agora, se vocês quiserem, viagem para Cancún no navegador de vocês e vocês nunca mais se verão livres de empresas querendo vender viagens para Cancún para vocês, mesmo em pandemia. Por quê? Porque os algoritmos, né, dos navegadores que nós utilizamos para acessar a internet reconhecem que fulano, beltrano ou ciclano tem vontade de viajar para Cancún, aí a caixa de Pandora é aberta e as portas do inferno se abrem e todo mundo vai querer vender algo para você ligado a Cancún. Estou brincando aqui, mas é basicamente isso. A inovação por rápida experimentação está ligada a todo o resto e tem muito a ver com cultura. Ela permite, como conceito básico, a experimentação divergente. Ela permite a experimentação convergente. Ela permite a criação do que se chama de protótipo minimamente viável. Protótipo minimamente viável. O MVP, conhecido como protótipo, no mundo das startups é produto. E também um caminho para a escala, para a exponencialidade. Grandes companhias não experimentam, dificilmente experimentam, e quando experimentam mal. Quando você segue essa cartilha, por exemplo, e você pensa e age como startup, você é capaz, sim, de inovar com experimentação rápida. Por fim, adaptar a sua proposta de valor passa, basicamente, por compreender conceitos de valor do mercado, se distanciar de mercados decadentes e ir para a evolução da proposta de mercado de vocês. Proposta de valor. Eu me lembro que no nosso encontro anterior, o Thiago, CFO da companhia, disse em determinado momento um negócio que me marcou muito. Nós precisamos nos preparar porque a gente está trabalhando com conceitos de low carbon emission, né, emissões de baixo carbono, plataformas a hidrogênio,
Por que que o Thiago comentou isso num bate-papo conosco? Porque isso está alinhado com a adaptação de proposta de valor da Tupi. Se distanciar de mercados em declínio e se aproximar de uma nova proposta de valor alinhada com o mercado. Qual é a proposta de valor do mercado atual? Menos emissões de gases de efeito estufa, veículos com combustíveis alternativos ou até mesmo elétricos. É uma tendência. Ou você se aproxima dessa tendência ou o seu negócio fica fora do jogo. Então, vocês já estão fazendo isso. Legal? Vou continuar com vocês aqui, tá, gente? A gente tem coisa pra caramba para trabalhar com vocês. Legal. Outra coisa importante a trabalhar é qual é o horizonte de inovação que a gente trabalha quando a gente fala de inovação aberta. Basicamente, existem 3 horizontes de inovação que a gente vai trabalhar com vocês, mas o planejamento e a governança trazem a estratégia de curto, médio e longo prazo, que se desdobram no nível tático com modelos de inovação e passam para a execução e implementação. Se nós observarmos os 3 horizontes de inovação, né, da alquimia do crescimento de Bagai, Coley e White, os 3 horizontes de inovação são para inovação aberta, inovação orientada ao core business, ou seja, reforçar o negócio atual, inovações de produtos, serviços e modelos de negócio existentes com otimização de performance. Essa primeira inovação, a inovação de horizonte 1, é aquela que é mais tangível, está mais perto das nossas mãos, é no chão de fábrica, a gente consegue calcular ROI, retorno sobre investimento. Mas existe a inovação de horizonte 2 e a de horizonte 3. Horizonte 2 é adjacente ao nosso negócio. Renovação do negócio atual, inovações em novos produtos e serviços e modelos de negócio adjacentes, correm em paralelo. Então, quando eu me preparo para o mercado, por exemplo, de low carbon emission, ou de hidrogênio, ou de veículos elétricos, eventualmente, eu estou criando adjacências ao meu negócio Tupi, que é produto voltado a motores de combustão, por exemplo, que usam combustíveis fósseis, que é o meu core. Então, quando eu olho para a adjacência, eu estou indo para o horizonte 2. Eventualmente, as empresas também olham para aquilo que é chamado de horizonte 3, que é o horizonte transformacional da inovação aberta, onde há a criação de novos negócios com inovações orientadas ao futuro da empresa. Aqui entra fortemente aquilo que vai garantir a sustentação, a perenidade da empresa para os próximos anos, para as próximas décadas. E nesses 3 horizontes, vocês podem ter startups e scale-ups. Nos 3. Então, o difícil não é encontrar startups boas. O difícil, o desafiador, é definir o que fazer primeiro, o que fazer segundo, o que fazer terceiro, e por aí vai. E é isso que a gente vai trabalhar também com vocês. O horizonte 1, ele está estruturado dessa forma, né? Curto prazo, olhando para o core, exploração e otimização de negócios existentes, tem métricas como ROI e NPV. O time que toca isso são os mantenedores internos da companhia, time da inovação, times espalhados pela empresa. A capacidade de mão de obra já existe e as ações necessárias são aculturamento e treinamento. Exatamente o que a Spin está fazendo com vocês. Então, tecnicamente, ao final dessas 12 semanas, vocês estarão qualificados para também trabalhar em inovação no Horizonte 1, junto ao time de inovação do Daniel. Mas existem outros 2 horizontes. O Horizonte 2, de médio prazo, baseado em crescimento do negócio, expansão, construção de inovações. Aí a gente tem a contabilidade de inovação, que é uma outra métrica para você medir o crescimento. E a gente começa a ter aqui intraempreendedores e construtores tocando o Horizonte 2. Pessoas que tomam mais risco, derrubam mais paredes, derrubam silos dentro da companhia e por aí vai. A capacidade, ela precisa ser desenvolvida ou adquirida e as ações podem ser com parcerias. Por fim, o transformacional, o Horizonte 3, trabalha no longo prazo, o futuro do negócio. A exploração de novos negócios, apostas em oportunidades emergentes, inovação radical. Aqui o time de talentos da companhia precisa ser de exploradores, aventureiros e de intraempreendedores. Aqui o departamento de RH já precisa começar a olhar para isso, porque se você colocar uma pessoa de horizonte 1 para tocar o horizonte 3, não funciona. E o inverso também não funciona. São características, perfis, inclusive de enneagrama, diferentes para esses 3 caras. Tá? E aqui as ações são
corporate venture, e as capacidades aí são requisitos incertos. É um cenário mais nebuloso, mais duvidoso, mas quem joga o jogo do Horizonte 3 colhe frutos muito bons. E aí vocês vão perguntar, tá, Beni, mas e o modelo de inovação que a gente deve adotar? Qual é o melhor modelo de inovação? Vamos voltar aos modelos. A gente falou para vocês aí da estruturação estratégica de curto, médio e longo prazo e do nível tático dos modelos de inovação. Existem dois modelos, basicamente, de inovação que podem ser implementados dentro de uma companhia, e isso é tradicional, vindo aí de Open Innovation de Harry Chesbrough, né? A gente tem os limites da companhia e as inovações acontecendo dentro dos limites da companhia indo para o mercado. A inovação fechada, da esquerda, Closed Innovation, ela trabalha internamente P&D, internamente desenvolvimento, parcerias estratégicas com universidades, laboratórios de P&D externos, instituições de pesquisa e desenvolvimento, sempre com sigilo, segredo industrial, etc, etc. Ninguém pode ficar sabendo do que eu estou fazendo, beleza? Beleza. Ah, eu preciso abrir mão da inovação fechada para ir para aberta? Não, são coisas diferentes. Ah, o time de inovação fechada deve cuidar da inovação aberta? Não, porque dá cacaca. Não é bom, não é recomendável. Não é legal. Por quê? O modus operandi do pessoal de inovação fechada é inovação fechada. É que nem o Gollum lá do Senhor dos Anéis, My Precious, meu anel precioso. Se tiver gente de inovação fechada aqui, por favor, não queiram meu mal, nem coloquem minha foto dentro da boca de um sapo. Nem costurem depois, por favor. Pessoal, eu gosto muito de vocês que trabalham com inovação fechada, falou e disse. Pessoal de inovação aberta tem uma mentalidade diferente do pessoal de inovação fechada, porque, como a palavra, a própria expressão diz, a inovação aberta, ela é um funil furado. Diferentemente do funil da esquerda, que é um funil que capta coisas de dentro da companhia e entrega para o mercado, aqui tem esse fuzuê na inovação aberta, que são os limites da companhia e ideias internas, ideias externas, colaboração, cocriação, alternativas, spin-offs. E aqui não é uma só área que lida com a inovação aberta, mas sim todas as áreas da empresa. Todo mundo joga o jogo da inovação aberta, diferente das poucas pessoas de P&D que lidam com a inovação fechada. E não tem nada de errado com um ou com o outro, tá, gente? Não tem crítica nenhuma aqui. O que existe de crítica, muitas vezes, da minha parte, é que as empresas erram em delegar para A, B ou C o cetro mágico da inovação. Inovação aberta, né? A inovação aberta tem que acontecer em todos os departamentos. Silos e muros têm que ser derrubados para que a inovação flua pela companhia. Por quê? A organização precisa se transformar quanto à sua cultura para que ela respire inovação aberta. Cada um de vocês, mentores em formação, será um agente de inovação aberta ao final desse curso. Vocês vão ser empoderados, treinados, aculturados para isso. Vocês estarão alinhados com o time de inovação do Daniel e Companhia Limitada. Vocês não agirão sozinhos, eles não agirão sozinhos, vocês agirão em conjunto. E vocês não agirão sozinhos em conjunto apenas, mas sim sendo multiplicadores dessa nova filosofia dentro de uma grande indústria multinacional chamada Tupy. Então, uma coisa não anula a outra, mas o que trouxe a Tupy até aqui hoje foi, essencialmente, o quadro da esquerda. Inovação fechada, muito P&D, muito desenvolvimento, muita excelência. O que vai levar a Tupy daqui para frente, para os próximos anos, é algo que está no quadro da direita, com as suas variações que a gente não sabe o que vai acontecer ainda nos próximos anos, que está tudo virado de ponta cabeça. Mas hoje, o cenário de inovação aberta é esse, uma confusão desgracenta, que você precisa de várias mãos, vários braços, vários olhos, olhando para o mercado o tempo todo. Por isso é que quanto mais gente lidando com a inovação aberta, melhor. Quanto mais gente lidando com a inovação aberta, melhor. A inovação aberta, gente. Ô, Beni, oi. Posso te cortar aqui um pouquinho? Pode. Acho que é legal a gente até abrir para dar conversar um pouco aqui com o time, né? Surgiu uma pergunta muito bacana aqui no nosso chat, que é se numa grande empresa, né? Como é que faz, se cada área quiser inovar, como integrar as diferentes ideias e dar uma direção global? Boa. Diferentes ideias para uma única direção. Eu vou fazer uma pausa agora, Quem quiser contribuir com pergunta,
Bacana. Repete a pergunta, por favor, aí que veio no chat. Numa grande empresa, se cada área quiser inovar, como integrar as diferentes ideias e dar uma direção global? Legal. A gente vai trabalhar isso ainda com vocês, tá? Mas, basicamente, existem níveis diferentes de engajamento dentro da companhia para que haja fluidez na inovação. O topo da empresa precisa definir estratégia, regras, processos, precisa constantemente ser aculturado, precisa de alinhamento, direcionamento sendo dado de cima para baixo. O meio da companhia precisa de engajamento, de aculturamento também para destravar a inovação. E a base da companhia também precisa receber as informações de tal forma que tenha menos medo de experimentar. A gente vai trabalhar isso no outro capítulo com vocês. Mas, basicamente, gente, a inovação aberta é um novo jogo. Um jogo, um esporte. Futebol, por exemplo. Então, a companhia vai precisar dizer, esse jogo, Inova Ball, para mudar de nome, joga com bola de couro ou é bola de golfe? Qual é a bola que joga? Beleza. Quantos jogadores de cada lado? Quantos minutos, né, para cada tempo? Quantos tempos? Qual é o tamanho da quadra? É quadra de grama, etc, etc. Ah, se pegar com a mão na bola, na grande área, é pênalti ou não tem pênalti, é basquete, é cesta? Cesta de longe é 3 pontos, cesta... Então, é um jogo, literalmente. É um jogo corporativo que precisa ser jogado com regras que podem ser co-criadas entre vocês, primeiro grande time que está sendo formado junto com o time de inovação, que tem especialistas como o Fábio, como o Daniel, que estão aí. Por quê? Essas regras, elas vão pavimentar, elas vão solidificar o caminho para que todos os departamentos façam inovação. Vocês, com certeza absoluta, vão errar nesse processo. Ponto. E não é ruim. Não é ruim que vocês errem. Porque se vocês tiverem diretrizes de como jogar o jogo e errarem jogando o jogo, com as regras estabelecidas, vocês aprendem. O que não pode, dentro de uma companhia, é não haver diretrizes, não haver processos, procedimentos, instruções claras e jogar essa batata quente na mão da galera. Aí o erro, ele pode vir com penalização. E é isso que o time do Daniel de inovação não vai deixar acontecer, eu tenho certeza absoluta. Nós também não vamos deixar acontecer. Nós juntos vamos construir esse conceito básico de como se inova, como se joga o jogo. O jogo tem que ser jogado em todos os departamentos. É humanamente impossível que só o departamento de inovação faça isso sozinho. O departamento de inovação da Tupi é um grande grupo de maestros, regentes, sabe aquele? Os músicos dessa grande orquestra de inovação chamada Tupi estão nos departamentos. E são eles, os sopranos, os flautistas, os oboístas. Quem brilha fazendo essa grande música são os talentos das áreas. Cabe ao Departamento de Inovação Aberta da Tupi ser regente. Literalmente dizer em qual passo, em qual ritmo deve ser feito. Mas para isso, as partes precisam treinar, elas precisam da partitura, que são as regras de como a música vai tocar. Cada um precisa fazer a sua partezinha em regência com o todo para que a inovação aconteça. Não sei se eu me fiz claro, eu uso muita analogia para contextualizar vocês, mas pensem nesse jogo, pensem nessa música sendo tocada por vários instrumentos, muitos deles repetidos. Mas só é uma orquestra se tem muita gente. E o Departamento de Inovação, a rigor, ele tem o papel de manter a regência, manter a organização. Então, muita coisa, vocês vão continuar em dúvida ainda, eu não vou ter resposta para vocês já, mas sim, é importante que os departamentos inovem, alinhados com a diretriz master da empresa. Quem dá o tom da inovação é o board. Ele diz, ó, para lá, norte verdadeiro, beleza. Em torno daquele norte verdadeiro se constrói todos os processos, regras, procedimentos, como fazer, quanto tempo dedicar, qual é o orçamento, como é que eu faço, o que acontece se acontecer XYZ, a gente vai ver isso tudo mais para frente. Mas eu não quis deixar de responder a pergunta ainda nesse início, tá? A gente está bem no início. Não sei se eu respondi ou não. Quem fez a pergunta? O Thales. Thales, respondi? Ficou mais ou menos bom por enquanto? Ah, eu acho que foi legal, sim. Eu entendi que tem que ter uma diretriz, senão cada um vai querer para um lado e vai, né?
A gente vai aprofundar isso, tá? Tem muito material pela frente, mas foi uma excelente pergunta. Gente, tem alguém que quer pegar um café, alguma coisa? Fica à vontade, tá? Eu dei um break agora. Mais alguém tem alguma pergunta no entorno disso que a gente falou, que a gente possa trabalhar? Além do Thales? Obrigado, Thales, pela pergunta, tá? Que isso. Mais alguém, mais alguém. Pode abrir a câmera e falar ou mandar no chat. Senão, eu volto a falar em 3, 2, 1. Vamos pegar um. 3, 2, 1. Legal. Então tá. Quem foi pegar café perdeu. O Thales perdeu. Tô brincando. Muito legal. Façam perguntas, tá, gente? A Evelise está acompanhando justamente para fazer as perguntas também para mim, me interromper, porque eu não consigo ver as perguntas aqui com a câmera aberta, tá? Gente, inovação aberta, basicamente, de forma muito simplista, trata da essência do processo em que hipóteses são validadas e se transformam em soluções. A gente vai trabalhar nesse curso com vocês, essas 12 semanas, uma série de conceitos. Uma delas é que você jamais pode levar uma hipótese para frente sem validar a hipótese. Isso é a essência da inovação. Tive uma ideia. Será que tal? Isso pode acontecer em todos os departamentos, todos da empresa. Entretanto, você só deveria levar aquela hipótese para frente para que ela se transformasse numa solução se aquela hipótese for validada em campo. Se não, você vai frustrar a si mesmo, aos seus colegas e a companhia em errar na estratégia de inovação. A essência da inovação aberta é não se apaixonar pela solução, mas sim pelo problema. Isso não é frase minha, é uma frase de Yuri Levine, cofundador do Waze. Se apaixone pelo problema e não pela solução. Nós, brasileiros, latino-americanos, costumamos pensar pouco no problema e muito na solução. Num dos nossos encontros, nós vamos trabalhar Canvas, lá de Stanford, e a gente vai forçar vocês a não pensar em solução. Vocês vão ver que engraçado que é. Vocês vão tentar responder a pergunta enquanto vocês fazem a pergunta. Mas isso é do nosso DNA latino-americano, não tem jeito. Norte-americano ou israelense, por exemplo, ele não sai tentando, na sua generalidade, não sai tentando responder. O japonês também é assim, tá? Ele não sai tentando responder uma pergunta de bate-pronto, assim como se fosse tirar o pai da forca. Não, ele analisa. Uma empresa de engenharia como a de vocês, como a Tupi, tem essa essência também, de analisar o problema, de descascar o cebolão problemático antes de sair tentando resolver ele. Né? Isso é a essência da inovação aberta. Muita gente erra na inovação aberta por ser afoito, por não validar, por não perguntar para as partes interessadas se aquela hipótese é uma hipótese verdadeira ou é só uma elucubração da minha parte. Eu imaginei que poderia ser legal, e eu fui lá e porque eu tenho orçamento, porque eu mando, porque eu tenho esse e o outro e fiz. Aí dá errado, sabe o que acontece? E isso é uma das fontes de maior receita para dentistas de clareamento dental, né? Por quê? Quando uma inovação aberta dá errado porque o camarada não validou uma hipótese, ele mantém aquele negócio que ele fez como filho dele e diz que vai dar certo. E dá aquele baita sorriso amarelo, né? Aquele sorriso amarelo precisa de clareamento dental, os dentistas fazem a festa. O camarada, por honra, por orgulho, que não admite que ele errou, porque investiu 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, sei lá quanto, para criar uma solução que ninguém queria dentro da companhia, ele vai manter aquilo. Não, foi importante estar alinhado com a estratégia da companhia. Gente, pelo amor de Deus, sorrisão amarelo no rosto, todo mundo aplaudindo, né? Isso é teatro de inovação, dentro da companhia. Isso não deve acontecer. Então, a gente vai passar essas 12 semanas trabalhando com vocês o conceito de perguntar muito. Muito. E aí, a gente entra num outro negócio importante. Qual é o momento de inovação que nós estamos vivendo dentro da companhia? E essas perguntas todas, elas serão respondidas por vocês junto ao departamento de inovação. Eu estou aqui spoilerzando, né, se essa palavra existe. Né? Depois eu me entendo com o Daniel, com a turma toda aí. Mas isso vai estar sob regência, sob a batuta do Departamento de Inovação aberta da companhia, mas vocês vão participar desse processo de cocriação.
Qual é o momento de inovação? Existem basicamente 2 momentos de inovação nas companhias. O momento de defesa e o de ataque. Isso é outra decisão estratégica que precisa vir de cima. A companhia vai jogar no ataque quando se trata de inovação aberta ou vai jogar na defesa quando se trata de inovação aberta? Beni, mas o que é isso? Inovação aberta em ataque é para as empresas que não estão sofrendo ameaças de riscos de curto, médio prazo e contam com saúde de caixa financeiro. Entretanto, posição de defesa é para as empresas cuja sobrevivência está em risco. Isso também vem da alquimia do crescimento de Bagai, Colley e White. A gente adota isso muito fortemente. Então, outra coisa a vocês definirem é: minha empresa está jogando no ataque ou na defesa? Né? E aí, qual que é o balanceamento ideal de tudo isso, né? Balanceamento de jogar no ataque ou na defesa, no horizonte 1, 2 e 3, muda de empresa para empresa, tá? Não sou eu que vou dizer o que vocês têm que fazer, vocês vão fazer isso por conta própria. Eu estou trazendo um exemplo meramente ilustrativo para vocês de uma indústria de bens de capital, tá? Uma indústria hipotética de bens de capital, né, do nosso portfólio, da SPIN, não vou falar qual é, investe 70% dos seus esforços e budget no horizonte 1, 20% no horizonte 2 e 10% no 3. 70, 20, 10 é uma boa estratégia. Pode mudar de empresa para empresa. E aí tem um segredinho, né? Tem um truque nessa história toda. Empresas em posição de defesa devem focar os seus esforços, aqueles que estão ameaçados, cujo mercado está sendo atacado, enfim, tem que esforçar mais em criar inovações nos horizontes 1 e 2. Quem está mais tranquilo pode jogar no ataque com investimentos mais pesados no horizonte 3. Não sei se eu me fiz claro. Aqui é estratégia. Quando você está em posição de defesa, você coloca mais esforço no horizonte 1 e 2. Melhorar a performance e olhar para adjacências. Quando você está na posição de ataque, está mais tranquilo, você está mais no oceano azul, você joga mais, não, ataque com horizonte 3 mais pesado. Ah, mas qual é a regra? Tem alguma regra? Não. Muda de empresa para empresa. Várias empresas sofrem disrupções de formas diferentes. Aqui a gente está vendo de 2006 a 2015 um gráfico da disrupção acontecendo em empresas, ou transformação do valor na cadeia de valor das empresas de 2006 a 2015, se estava acelerando ou desacelerando. Então, internet acelerando, IT acelerando, biotecnologia desacelerando, voltou a acelerar agora. Trading companies acelerando, construção desacelerando e por aí vai. Então, eu preciso ter acesso a dados, a informações de mercado, relatórios estratégicos de mercado, que me digam se o meu setor em que eu estou inserido está acelerando ou desacelerando quanto à disrupção. Se o meu setor está disruptando, se é que essa palavra existe, ou está sendo disruptada, se é que essa palavra existe. Então, aqui passa por estratégia, tá, gente? Eu não sei qual é o momento de vocês, mas eu acredito que o setor de vocês está sofrendo disrupção. É uma crença superficial minha. Ah, Beni, por quê? O que leva você a entender isso? Ora bolas, a maior empresa, a maior companhia de veículos elétricos do mundo, a Tesla, está indo para a área de caminhões também. E, salvo engano, o conjunto de tração elétrica, seja de carro, seja de caminhões, praticamente não leva materiais ligados à cadeia de valor da Tupi, por exemplo. Então, se veículos elétricos são uma mega tendência consolidada e a Tesla vale aí algo como $500 bilhão de valor de mercado, estão dizendo que ela pode valer mais, inclusive eu não acredito, mas enfim, ela pode disruptar o setor que é carro-chefe de vocês, fazendo um trocadilho, carro-chefe. Ah, mas Beni, você está enganado, é XPTO, tudo bem, eu só elucubrei com vocês, tá bom? É importante que vocês saibam onde é que está a transformação no setor de vocês. Aí muda, né? De setor para setor, de empresa para empresa. Vocês podem ter, por exemplo, uma empresa líder em bens de consumo, 80% de investimento em horizonte 1,
18% no horizonte 2, 2% no horizonte 3, beleza? Uma empresa de produtos industriais, 70, 20, 10. Uma indústria de tecnologia, 45% de investimento em horizonte 1, 40% no horizonte 2 e 15% no 3. Por quê? Porque eles correm mais risco de sofrer disrupção, então eles têm que estar na vanguarda. Isso muda de empresa para empresa e existem estratégias específicas para isso. Então, o grande desafio é definir um portfólio, né? O portfólio, né, a estratégia é a base dos esforços inovadores da corporação. Definir se eu vou jogar na defesa ou no ataque, definir quantos por cento de esforço eu vou dedicar ao horizonte 1, 2 e 3, definir qual modelo eu vou adotar, qual eu vou me concentrar mais, como eu vou jogar o jogo, enfim. E aí, outro ponto importante é saber qual é o perfil do público. E a gente tem diferentes públicos com os quais a gente se relaciona. A gente tem público interno, aí o RH reina absoluto, os talentos da companhia, né? Gestão de talentos. A gente tem os públicos externos diversos, que podem ser desde acionistas que compram ações da empresa na Bolsa de Valores, ou os acionistas que sentam no Board of Counselors, ou Board of Directors, enfim, Board Members. A gente pode ter clientes, a gente pode ter fornecedores, a gente pode ter XPTO. Públicos são um grande desafio para nós. E tem um estudo super bacana que o Visual Capitalist soltou há pouquíssimo tempo atrás, né, sobre as gerações e seus comportamentos de consumo. Então, a gente tem basicamente 4 públicos numa mesma trajetória consumindo da gente, hoje. Ou trabalhando conosco, ou trabalhando para nós, ou para quem a gente trabalha, ou comprando da gente, ou vendendo para a gente, ou investindo na gente, etc. Baby Boomers, geração X, geração Y, milênios, e a geração Z. O geração milênio tem esse coque de samurai maravilhoso, né? Que não serve para nada, para dizer para vocês. Não sei se um camarada desse faz algum uso, mas enfim, vamos voltar aos Baby Boomers. Baby Boomers lançados aí ao mercado lá pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial. A gente costumava dizer, e costumo dizer ainda, que os Baby Boomers estão sentados em cima do dinheiro do mundo. Então, são os caras que têm dinheiro e não soltam dinheiro. É só olhar para o Warren Buffett, né, e Companhia Limitada. E o comportamento deles é muito engraçado. Por exemplo, eles são altamente aderentes à TV aberta, não jogam videogame, não assistem vídeos online, mas gostam de TV online. Aí você vai para a geração X, né? Que é a minha geração, né? Geração de 38 a 56 anos. A geração X, ela é diferente da geração Baby Boomer. Ela consome tecnologia, consome informação, toma decisão de forma diferente. Tá ligado à rádio, tá ligado a jornal online, tá ligado à TV, tá ligado a vídeo online, lá. Aí tem os milênios, os caras que estão mandando no pedaço, né? E usando coque samurai. É uma beleza. Os millennials, de 24 a 37 anos, têm um comportamento mais diferente ainda. Eles consomem menos TV. E aí eles vão muito para conteúdos digitais dos quais nós não participamos necessariamente. É só olhar para a nova rede social que bombou aí ultimamente, chamada Clubhouse. Clubhouse tem muita cara da geração milênio, né? Tem muita cara da geração milênio. E aí tem os mais novos, né? Os jovens que estão entrando agora no mercado, a geração Z, 16 a 23 anos. A gente tem também uma geração pós-Z, que é a Alpha, né? Que é a geração dos meus filhos, né? No caso dos 10 anos, por aí. Mas essa ainda não está consumindo, então não entra no gráfico. 16 a 23 anos, está começando a ter seu primeiro dinheiro, fundando sua primeira startup, tendo algum êxito. Esses caras, eles praticamente não assistem TV, praticamente não ouvem rádio, praticamente não leem jornal, 9%. Cara, o jornal impresso está fadado ao fracasso se nada for feito, porque quem compra são só os baby boomers, só os... Está mudando muito, então tem muita coisa acontecendo. E nós, gente, precisamos entender a cabeça desses 4 players aqui, porque nós, vocês, mentores de startups, vão lidar com startups e empreendedores que são baby boomers, acreditem ou não, com empreendedores de startups que são geração X, empreendedores de startups que são milênios e, eventualmente, geração Z.
E vocês vão ter que se adaptar a cada um deles. Expectativas, angústias, ansiedades, vontades, determinações, aprendizados, né? São formas diferentes de lidar com cada um desses públicos. Esse é um dos nossos grandes desafios. Grandes desafios. E aí vem uma das grandes perguntas. Como é que eu promovo a mudança dentro da companhia, né, gente? Como é que eu promovo a mudança? A mudança da cultura organizacional baseada em inovação aberta como estratégia competitiva. Cultura e estratégia andando de mão dada. Como é que eu faço isso? Muito legal. A doutora Mary Lippitt criou esse chart muito legal, que é a gestão da mudança complexa, né? Gestão da mudança complexa. Ela é muito bacana, muito intuitiva. Se você tem a visão do board para a mudança, as competências dentro da companhia, os incentivos adequados, os recursos adequados e um plano de ação, você promove a mudança. Se você não tem a visão, o board não sabe para onde quer ir, mas tem competências, incentivos, recursos e plano de ação, você tem um negócio chamado confusão. Se você tem visão, mas não tem competências e tem os demais, você cria ansiedade nas pessoas. Se você tem visão, competência, mas não tem incentivo, você cria resistências. Se você tem visão, competência e incentivos, mas não tem recursos, você cria frustração. E aí, por fim, se você não tem um plano de ação, mas tem todos os demais, você tem o que a gente chama de voo de galinha ou partida em falso. Então tem que tomar um cuidado tremendo para que a distribuição de forças seja feita nesses 5 pilares: visão, competência, incentivo, recurso e plano de ação. Aí a gente tem esse material muito legal da Startse, que trabalha com habilidades técnicas e comportamentais. Cada vez mais, no relacionamento de vocês com a inovação aberta, com startups, vocês vão lidar com habilidades técnicas, mas especialmente comportamentais. O desafio de vocês vai ser qualificar esses 2 grupos de habilidades ou de skills. A gente tem as soft skills e as hard skills. Uma startup que é muito boa tecnicamente, 3 engenheiros campeões, formados no ITA, mas não são resilientes, não se comunicam, não são criativos, não trabalham bem em equipe, cara, essa startup vai falhar. Mas, por outro lado, você tem um time de fundadores de uma startup resiliente, comunicativa, empática, etc., mas não sabe trabalhar tecnicamente, vai falhar. O equilíbrio entre habilidades técnicas e comportamentais nunca foi tão importante. Sabe por quê, gente? Porque pela primeira vez, possivelmente, na história da humanidade, nós temos 4 gerações vivendo juntas numa mesma época, numa mesma era. Baby Boomers, eu estou falando de economicamente ativos tomando decisões. Baby Boomers, geração X, Millennials e geração Z. Para vocês terem ideia, a gente tem um jornal aqui, o nosso jornal aqui da nossa cidade é centenário. E tem uma versão ali do nosso jornal ali de 1930, 1925, se não me engano, cuja manchete era: idosa de 42 anos falece ao idosa de 42 anos. Há 100 anos atrás, ter 42 anos era ser idoso. Eu, quando era criança, eu via as pessoas se aposentando com 45, 50 anos. Tudo mudou. Esses 4 camaradas, Baby Boomers, geração X, geração Y, Millennials, geração Z, estão juntos tomando decisão e as habilidades não são mais as mesmas. Você já não faz mais a seleção de uma pessoa com base no diploma dela. A Google já não contrata mais pessoas só com diploma, ou às vezes nem precisa ter diploma. O que ela quer saber é se você sabe resolver problemas, sabe programar, sabe liderar. Independentemente da faculdade que você fez. É importante? É importante sim, mas talvez não faça sentido eu me basear mais nisso. As coisas mudaram muito rápido. E a gente tem aí a importância da ambidestria. A importância da ambidestria. A ambidestria, gente, a gente vai trabalhar com ela também muito. Ela está ligada ao alinhamento
do objetivo estratégico, de tarefas críticas, de competências, de estrutura, de controles, de cultura e papéis. Quando a gente tem um modelo tradicional da empresa, a Tupi, ela está muito em exploit. Ela vai ter que ir, através de vocês, lideranças, para explore. Tá? E esse material vem do trabalho de ambidestria organizacional em ação de Tushman e O'Reilly. Provavelmente, a Tupi ela tem como objetivo estratégico custos e lucro, tarefas críticas, operações, eficiência e inovação incremental, competências operacionais, estrutura formal rígida, vertical, controles e recompensas de margem e produtividade, cultura de eficiência, baixo risco, qualidade consumidores. E os papéis de liderança normalmente são top-down, autoritários. Qualquer semelhança é mera coincidência. O que vocês estão fazendo aqui comigo e com o time de inovação da Tupi? Se preparando para ir para o terceiro quadrante. Explore, onde o objetivo estratégico é inovação e crescimento. As tarefas críticas estão ligadas à adaptabilidade, novos produtos e inovação radical. As competências são empreendedoras. A estrutura é adaptável, flexível, horizontal. Aqui a gente trata de derrubar os muros que dividem as seções, os departamentos da empresa, os silos da empresa. Os controles são macroprojetos de crescimento. A cultura começa a ser por tomada de risco, velocidade, flexibilidade, experimentação. E as lideranças, vocês, senhoras e senhores, deverão ter uma visão, um papel de liderança visionária e envolvida, engajada. Muda. A ambidestria é fundamental no papel de vocês. Vocês vão ter que fazer muito bem o core business de vocês e, ao mesmo tempo, começar a trabalhar com a exploração. A ambidestria, dentro de inovação aberta, tem a mesma analogia da ambidestria das nossas mãos. Ambidestra é aquela pessoa que sabe operar com as duas mãos, direita e esquerda. Eu sei escrever com a direita e esquerda. Eu sou ambidestro. Dentro da inovação aberta, as lideranças da inovação aberta dentro da companhia, em todas as áreas da companhia, precisam distribuir a capacidade ambidestra no seu cérebro, na sua capacidade lógica, emocional, de tal forma que elas sejam muito boas em tocar o core business e, ao mesmo tempo, saber lidar com inovação, crescimento, flexibilidade, tomada de risco, experimentação, velocidade, visão. Isso a gente vai trabalhar muito com vocês. Eu tenho mais alguns slides para trabalhar com vocês antes que dê 5 horas. Nós estamos com 16 horas e 40 minutos. Eu vou avançar mais um capítulo com vocês, que é o capítulo de megatendências. Nós somos 7,8 bilhões de pessoas, crescendo para 10 bilhões em 2050. 3 bilhões de novos consumidores devem entrar na classe média nos próximos 30 anos. E a gente precisa entender que de 2000 a 2015, a capacidade de consumo das famílias no mundo triplicou em trilhões de dólares, né? A gente tem uma capacidade ímpar, as pessoas estão tendo mais acesso a capital. A extrema pobreza gradativamente está se esvaindo, né? Ainda não está erradicada, mas cada vez menor. E aí a gente tem, na nova economia, aquela velha equação que eu falei para vocês no nosso encontro anterior. As pessoas procuram por soluções de baixo custo, alta qualidade, entrega rápida e produtos individualizados. Se isso fosse uma equação matemática da Renata Sorrah, ela tentaria resolver essa equação e não conseguiria. Esse é o meme mais famoso do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas a gente teve um campeonato mundial de memes e o Brasil ganhou em cima de Portugal, principalmente com base nesse meme aí da Renata Sorrah, né? Então, gente, como é que eu entrego para o mercado algo de baixo custo, alta qualidade, entrega rápida e produtos individualizados? Esses 8 camaradas fizeram isso. O iCloud substituiu o disquete. O Spotify, a fita cassete. O LinkedIn, a folha de classificados do jornal de empregos. O Wikipedia substituiu a enciclopédia Barça. Netflix substituiu as fitas de videocassete.
O Gmail substituiu as cartas de correio, o WhatsApp substituiu o telefone, o YouTube a televisão. Esses 8 camaradas têm isso que eu falei para vocês. Baixo custo, alta qualidade, entrega rápida e são personalizados, individualizados. E a adoção da tecnologia está caindo ao longo do tempo. O telefone levou 75 anos para atingir 50 milhões de usuários no mundo. O rádio, 38 anos. A TV, 13 anos. A internet, 4 anos. Essa senhora aí embaixo, que é a mamãe Chewbacca, né, que foi um sucesso no Facebook, atingiu 50 milhões de visualizações em 24 horas. É um vídeo bobo de uma mãe colocando a máscara do Chewbacca e rindo. 50 milhões de visualizações. A gente tem cada vez mais a aceleração da adoção de tecnologias e, de fato, para os nostálgicos de plantão, a nossa mesa de trabalho foi evoluindo ao longo do tempo. A gente não tem mais fax, não tem mais os cartões de visita, a gente não tem mais jornal, não tem mais os livros, a gente não tem mais fotos, a gente não tem mais telefone, mapa, a gente não tem mais agenda, não tem mais nada. A nossa mesa não é mais como era 20, 30 anos atrás. O próprio computador já não existe mais porque ele está na palma da nossa mão através de um celular. Olha como era a nossa mesa e como é hoje. Sabe quem são os responsáveis por essa transformação? Startups, scale-ups, empresas de tecnologia. A gente está passando por uma das maiores transformações da história da humanidade, no menor tempo comparativo da história da humanidade, e nós não percebemos porque nós estamos mergulhados nessa transformação. Nós estamos mergulhados. E, de fato, as redes sociais dominaram o mundo, fazem parte do nosso dia a dia. Dados de julho de 2020, o Facebook, em julho de 2020, tinha 2,6 bilhões de usuários, o YouTube 2 bilhões, o WhatsApp 2 bilhões e por aí vai. Quase 4 bilhões de pessoas estão ativas em algum tipo de rede social. Metade da humanidade está ativa em alguma rede social. Gente, é muita gente. 99% dos usuários acessam redes sociais via telefone. São dados espetaculares. Quem quiser entender um pouco mais do que está acontecendo com a gente, não assistiu ainda, assista o Dilema das Redes no Netflix, que mostra a relação nossa com a tecnologia e também com o que está acontecendo. Existe uma mega tendência também ligada a trabalho. Nós temos cada vez mais a tendência de ampliação, de maior amplitude da longevidade humana, e as pessoas não estão se aposentando mais. Não existe mais a senhora idosa de 42 anos. Os trabalhadores das indústrias e das empresas não estão mais se aposentando, porque as pessoas não estão mais morrendo com 60 anos. A expectativa de vida, salvo Covid, que é um momento passageiro da humanidade, a longevidade do homem, da mulher, está cada vez maior. A Google tem uma empresa do seu grupo Alphabet, chamada Calico, California Life Science Corporation, que é baseada na essência de levar a longevidade humana a 120 anos. E eu não duvido que já estão entre nós as crianças que nasceram nos últimos anos, que viverão 100, 120 anos com saúde, com qualidade. E o que está acontecendo no mercado de trabalho é isso. Em 2010, 14% dos colaboradores das empresas tinham acima de 55 anos. A tendência é que no mundo sejam 22% em 2030. Na China, 31% em 2030. E no Japão, uma das populações mais idosas do mundo, 54% da força de trabalho em 2030 terá acima de 55 anos. Ora, bolas, como é que eu lido com esse pessoal acima desse período de trabalho, dessa experiência toda? São sêniores dispostos a estar no mercado de trabalho. Outro ponto importante, 90% dos trabalhos de chão de fábrica ainda são feitos por seres humanos, gente. 90% ainda são feitos por seres humanos. Existe uma tendência tremenda de transformação dos jobs no chão de fábrica, robotização, automação, que não vai tirar essas pessoas necessariamente do chão de fábrica. Os empregos estão mudando. As pessoas que estão se aposentando estão voltando para o mercado de trabalho e elas estão precisando de treinamentos para uma nova realidade e para um contexto ainda mais diverso e complexo. E aí, o grande desafio é que a gente vai viver em simbiose entre homens e máquinas.
dentro daquele cenário que eu mostrei para vocês, de cada vez mais a gente se aproximar daquilo que era a pré-revolução industrial. A gente está quase voltando ao período de lote ideal igual a 1. Por quê? Porque os saltos tecnológicos, a aceleração da inovação é cada vez maior. Lá no começo, o salto tecnológico em função da força da água, da mecanização, etc., levou aí algo como 50, 100 anos para acontecer. E esses saltos foram se encurtando e foram ganhando intensidade a cada período de tempo. A gente não sabe o que vai acontecer agora nos próximos 30. Aliás, eu duvido que na história da humanidade tenha havido um período de expectativa tão grande com os próximos anos como agora. Nós, espécie humana endêmica desse planeta azul chamado Terra, estamos prestes a iniciar um processo de expansão planetária para a perenização da nossa espécie. Nós vamos levar o homem, a espécie humana, para um outro planeta. Nós vamos sair desse planeta. Olha só que loucura! Nós vamos sair desse planeta e nós vamos colonizar um outro planeta. E se acontecer uma catástrofe com esse planeta, aquele ainda tem gente. Nunca, nem nos melhores sonhos da ficção científica, isso seria real no ano de 2020, no ano de 2030, 2040. Ah, mas isso tem a ver com inovação aberta? Tudo. Nós só estamos vivendo o momento que nós estamos vivendo porque nós estamos inovando juntos. A inovação que era legado a alguns centros de P&D dentro de companhias e dos catedráticos dentro das universidades se espalhou pelas garagens, se espalhou pelos coworkings. Cada pessoa com um celular, com um computador, um notebook, com capacidade de programação, virou um empreendedor com disrupção na cabeça. Nós empoderamos literalmente toda a humanidade para que ela ajudasse a própria humanidade a corrigir o seu curso e explorar novas fronteiras. A inovação aberta é um novo momento que nós estamos vivendo. Assim como os padres rezavam de costas em latim para as pessoas nas igrejas há um século atrás, e hoje existe até prancha de surf dentro de igreja. Talvez a minha analogia não foi tão boa assim, mas eu respeito todas as religiões. Houve uma mudança tremenda. Há algum tempo atrás só existia inovação dentro das grandes companhias. De hoje a inovação está em qualquer esquina. Não só à disposição e acessível, como transformadora. E a gente precisa ter essa atenção. Henry Ford, com seu modelo fordista, não consegue mais fazer com que um tamanho único sirva para todos. A gente tem cada vez mais um olhar para necessidades importantes de mercado. A gente tem um olhar cada vez maior para times certos, para frameworks efetivos. A gente está olhando para os nossos competidores, não só mais olhando para P&D, mas olhando para o jogo, né? Antigamente era só P&D, mas se a nossa empresa, né? Se a nossa empresa tem um time de P&D porreta e outra empresa também tem um time de P&D porreta, quem vai ganhar o jogo? Aqueles que entenderem primeiro a dinâmica dos seus clientes. Como é que eu faço essa análise? SWOT o tempo todo, 24/7. Lembra que eu disse para vocês que risco é uma mistura de incerteza, lembram? Incerteza e exposição. A incerteza e a exposição podem ser medidas pela matriz SWOT. Podem ser medidas pela matriz SWOT. E aí, a gente foge da mega tendência tradicional da gente focar naquilo que é a resposta certa, ao invés de fazer a pergunta certa. 90% dos custos de inovação de empresas é destinado a procurar aquilo que é a resposta certa para suas soluções. Onde é que eu enfio o meu produto no mercado alheio? Ao invés de perguntar qual é a pergunta certa, qual é a causa dos problemas. Nós precisamos inverter essa programação mental. E para isso a gente precisa de habilidades complementares, a gente precisa de apaixonados, trabalhando juntos, em projetos complementares, né? Projetos normalmente acabam falhando por problemas pessoais e não dos projetos. Lembrando, gente, para ir para a finalização,
que nós já passamos por ondas gigantes de transformação. Na década de 60, 80, nós tivemos a onda da qualidade, onde o Japão passou de 3% de market share de produção automotiva para 30% na década de 80. E aí nós tivemos, na década de 90, a onda da produtividade. E agora nós temos uma onda ainda maior, que é quase um tsunami, que é o tsunami da inovação, com potencial ilimitado, olhando para lucratividade, sustentabilidade e crescimento orgânico. Eu vou parar por aqui, são 16 horas e 52 minutos. Vou parar de compartilhar minha tela. Nós temos aí 8 minutos ou menos para que vocês façam algum comentário sobre o que a gente conversou. E depois eu quero o feedback de vocês do que vocês estão achando de tudo até agora. Porque nós estamos só começando e tem coisa pra caramba pra gente trabalhar nas próximas imersões. Vamos lá, gente, por favor. Abra a câmera, abra o microfone, sem medo de ser feliz. Só não xinga a mãe, não vale dedo no olho e chute nas partes. Posso começar para esquentar, então, Beni? Por favor, por favor. Primeiro, agradecer. Acho que foi uma enxurrada de informação. É coisa que a gente demora um tempo para assimilar. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho na área de inovação, recém-chegado na empresa, citado algumas vezes aí pelo Beni, a nossa área. E se esse é um insumo nosso e eu estou dizendo que para mim foi um tsunami de informação, eu imagino que possa ter acontecido semelhante com muita gente por aqui. Então, é um processo natural, é um processo de assentar essa informação e certamente vão surgir muitas dúvidas e é bom que a gente tenha períodos espaçados entre uma conversa e outra, porque elas assentam. Então, eu queria também colocar a nossa área, a nossa estrutura à disposição para, caso vocês tenham alguma dúvida, como o Thales teve uma dúvida aí de como isso se conecta. Gente, é uma construção conjunta. O Beni foi muito feliz na resposta. Eu fico... Maestro, talvez eu não usaria, porque nos dá um lugar que não nos pertence, mas uma parte de uma coletividade, sim, com certeza, e a gente, conforme as dúvidas forem surgindo, contem com a nossa área, assentar essas informações, é um trabalho muito conjunto, a gente está só começando, botando as pedras fundamentais aí. Queria deixar essa palavra aí, Beni, para todo mundo se sentir super à vontade para nos procurar também, tá bem? Legal. Eu queria pegar do gancho do Fábio e dizer para vocês que eu espero demais que vocês perguntem, cutuquem, convirjam, divirjam, né? Discordem de mim. E digam, não, Beni, eu não concordo disso, porque eu já vi aquilo. Sabe por quê? Porque se nós entrarmos em unanimidade, nós não vamos construir nada. Por favor, gente, nós somos totalmente diferentes enquanto seres humanos, enquanto pessoas profissionais, e nós precisamos, nesse fórum restrito, divergir o máximo que nós pudermos, não no espírito de porco, de vou divergir por divergir, mas no sentido essencial. Cara, isso aqui eu já vi diferente, porque quanto mais nós contribuirmos, menos chato fica, não fica um monólogo, fica um diálogo. E eu quero muito que vocês participem, como o Thales fez. Thales, meu muito obrigado a você. E eu espero que todos vocês mandem perguntas. A riqueza desse nosso bate-papo está no bate-papo. Senão seria algo gravado e eu gravaria e deixaria à disposição para vocês. Eu estou aqui para vocês me provocarem, para eu aprender com vocês também, né? E eu queria dizer um negócio antes de abrir para vocês de novo, que é o seguinte. O Fábio acertou na mosca. A gente nunca vai estar pronto para lidar com esse cenário caótico da inovação aberta. Se eu pudesse sugerir para vocês criarem uma camiseta que tratasse o tema inovação aberta na Tupi, deveria ser algo como Always Beta. Sempre em versão beta, nunca versão final. Porque a gente não vai ter a versão o top, não. A gente vai estar estudando e a gente vai estar cavando um buraco infinito. Quanto mais você cava nesse assunto, mais você descobre que você não sabe nada. E mais você entra em pânico. Aí você olha para os lados, aí você vai, todo mundo está em pânico. Então, beleza, então eu estou bem. Quanto mais você se informa, mais você fica alinhado com o que está acontecendo. E aí as expectativas precisam ser alinhadas no seguinte sentido. São problemas complexos, são problemas que todos estão enfrentando, todas as companhias, e vence o jogo quem resolve esses problemas juntos, com muita gente.
Quem vai abrir o microfone para falar? Tem alguém com a mão levantada, mas eu não consigo ver. Pode falar. Sou eu. Me escutam? Escutamos. Sim, agora sim. Primeiro, parabéns, Beni, pela aula aí. Eu, na verdade, eu tenho algo na minha mente, assim, sobre inovação, que eu queria tentar ver se nós estamos se eu tenho uma leitura, um entendimento correto. Eu vejo que, olhando para a Tupi, né, acho que todos que a gente vê aqui tem um bom tempo de Tupi, a gente tem que, essa é a minha opinião, né, a minha visão, que a gente precisaria tirar do mercado e tirar de nós mesmos a visão que a Tupi é uma fundição, e sim que a Tupi é uma empresa de tecnologia. Boa. Valorizar aquilo que a gente faz, e eu acho que a gente, enquanto tecnologia, aí a gente vai começar a entender o porquê que eu acho que a inovação ela é tão necessária e vital para a sobrevivência. Então, quando tu comenta, por exemplo, da Tesla, né? E aí tu comenta de outros e vários exemplos, eu acho que é isso que a gente tem, e começa pela gente, começa pelos funcionários, começa por nós mostrar que a Tupi não é uma empresa de fundição, não é uma empresa de usinagem, não é uma empresa que faz blocos e cabeçotes de motor, ela é uma empresa que aplica tecnologia. Acho que se o mercado entender isso, eu acho que a gente vai conseguir ter um futuro mais promissor que a gente já tem. Essa acho que é a visão assim, que eu gostaria de compartilhar com a galera. Muito legal, acertou na mosca, Diogo. Muito legal a tua contribuição. E, de fato, vocês têm a trajetória de 80 e tantos anos, vocês têm recursos, talentos, posicionamento global para ser o que vocês quiserem. E o que vocês quiserem passa pela estratégia da companhia e por vocês, primeiro time de talento sendo preparado para esse grande desafio internacional da companhia. Né? Então, é uma honra e uma responsa tremenda para todos vocês, porque vocês vão ajudar a desenhar isso. O Daniel foi muito feliz no encontro passado, quando ele falou que vocês são o rosto da companhia no relacionamento com a inovação aberta com startups. Parabéns aí pela contribuição, Diogo. Tem mais alguém com a mão levantada aqui? Quem que... Boa tarde, João. O Diogo comentou esse negócio da tecnologia, me levantou uma luzinha aqui. Nós somos um país que, assim, não detemos muita tecnologia, né? Basicamente, a gente compra tudo de fora. Até onde isso pode prejudicar, digamos assim, o planejamento de inovação estratégica? Nada, João. Nada. Não impacta em nada. Sabe por quê? Porque teve uma coisa que o advento da internet lá na década de 90 derrubou. Foram as fronteiras entre as nações. As fronteiras caíram em função da comunicação digital. Então, vocês jogam um jogo global. Vocês não estão presentes em vários países? A inovação aberta está presente em todos os países, de forma indistinta. A velocidade da luz, né? Que é a comunicação via fibra ótica, literalmente. Então, se vocês quiserem inovar no Japão hoje, vocês podem. Com o Japão, vocês podem. Singapura, pode. Israel, pode. Austrália, pode. A barreira física, ou o desafio físico, ele está, sim, presente quando a gente trata de entregas de valor físicas. Mas, mesmo assim, ela está sendo suplantada. A Amazon e a Alibaba provaram que é possível entregar qualquer coisa no mundo em 48 horas, 72 horas. Então, inclusive, a barreira, exceto pelo canal de Suez, que está lá fechado, né? Qualquer coisa pode ser entregue em qualquer lugar em pouquíssimo tempo. Então, a barreira física, ela só existe no nosso imaginário, literalmente. Basta que nós saibamos o que nós queremos enquanto corporação e saibamos quais são as regras do jogo, como a gente vai jogar esse jogo e por que nós estamos jogando o jogo que a gente está jogando. Então, eu concordo contigo que o Brasil tem essa defasagem, mas o jogo da inovação colocou todo mundo em pé de igualdade, tá, João? Ela derrubou aí esses preceitos de que país X, país Y. Lógico, a gente tem os países como Coreia do Sul, Singapura, Israel, países europeus como líderes de inovação global. Entretanto,
A maior fintech do mundo é brasileira, Nubank. Então, assim, nós somos um oceano azul de oportunidades e o jeitinho brasileiro, é a nossa fortaleza e a nossa fraqueza. Do mesmo jeito que nos torna competitivos, criativos, elege os políticos que a gente tem. Então, esse jeito brasileiro se colocar na matriz SWOT da tilt, porque é o nosso bem e o nosso mal. Mas eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio. Então, eu acho que o brasileiro ele tem um diferencial em qualquer mercado pelo jeito brasileiro, pela criatividade brasileira, pelo jeito de encarar desafios. Então, eu acredito que a gente tem uma vantagem competitiva quando se trata de inovação aberta, ímpar. Inovação fechada, sim. Né, P&D, aí a gente vê que a gente tem muitos anos aí de trajetória a percorrer. Mas inovação aberta não, está todo mundo em pé de igualdade. Quem mais? Mais alguém? Mais ninguém? Ninguém aí simulando infarto? Não, né? Então tá bom. Fiquem tudo bem, tá? Tá tudo bem, a gente vai continuar, vai dar tudo certo. Gente... Beni, oi. Quero falar. Manda, Para quem não me conhece, eu sou a Jaque, eu trabalho no centro de treinamento junto com o Melo. Eu não sou mentora, mas fiquei aqui ouvindo, e claro que tudo isso borbulha aqui no nosso coração, né? E eu fiquei bem pensativa com relação à cultura da companhia versus essa inovação. A cultura que a gente tem aí, o jeitinho tupi de ser, né, e a inovação que vem com toda essa força. Como que tu acha que a gente vai conseguir, até com a tua experiência, Beni, fazer as coisas convergir e não divergir uma da outra, fazer com que a cultura da Tupi também fique aderente a esse processo novo, né? Porque a gente tem coisas que são de uma fundição de 85 anos e coisas que são de uma empresa de tecnologia. Como que a gente vai fazer essa cultura ficar convergente igual a essa tecnologia que a gente, ou essa inovação que a gente busca agora? Muito boa pergunta, Jaqueline. Assim, um dos setores mais importantes para que a inovação aberta dê certo na Tupi, como em qualquer companhia, é o setor de recursos humanos, gestão de talentos. RH tem que ser protagonista. Protagonista, porque ela é quem treina, ela é quem recruta, ela é quem promove no final do dia, é ela que faz interlocução. E a cultura da empresa, ela vai se adaptar a essa nova realidade. Não é jogar a cultura fora e ter nova. Não. A cultura da Tupi trouxe a Tupi até aqui e agora ela quer se transformar para os próximos 80 anos. Como é que eu faço isso para errar menos? Assim como a gente toma sopa pelas bordas. Então, a gente vai trabalhar junto com vocês e a gente vai discutir muito formas de inovar. E uma das formas mais assertivas de inovar é não atacando o core business. Não atacando o core business de largada. Você vai tomando a sopa pela borda. Você vai fazendo inovação longe do core, mas em coisas que dão resultado, que aumentam a eficiência. Longe do core, não atrapalhe o core. Deixa o core... O core é aquela máquina barulhenta, aquela máquina lavar Brastemp que fica trepidando, sabe? Então, aquele é o core business, deixa ele quieto lá. Aí você vai fazendo as coisas em torno até que em algum momento as pessoas tenham força, coragem, experiência para se aproximar do core em termos de inovação. Então, a gente vai trabalhar isso com vocês, mas a resposta objetiva é isso. E, gente, não existe inovação aberta sem adaptação da cultura organizacional. Recursos humanos, pelo amor de Deus, mergulhem fundo nesse processo, porque vocês são cruciais. Vocês vão garantir a perenidade do processo de inovação aberta na companhia. Porque, de novo, vocês vão treinar, vocês vão aculturar, vocês vão recrutar, vocês vão promover. E se isso tudo estiver alinhado com a estratégia da companhia, vocês vão gradativamente colocando aquele tempero na cultura para ele ir se transformando. Não muda do dia para a noite, leva anos. Mas se a estratégia quer e ela permite que a cultura se transforme, uma companhia de lojas de eletrodomésticos como a Magazine Luiza em 5 anos pode virar a Amazon brasileira. Se eles viraram, vocês também podem virar o que vocês quiserem. Muito bom, Beni. Obrigada. Mais alguém? Ninguém? 5 horas e 6 minutos, o Daniel vai me matar porque ele falou que eu tenho que ser catedrático, rigoroso e religioso. Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Obrigado pela paciência, pelo tempo.
Até o nosso próximo encontro. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigada, Beni. Tchau. Pessoal, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Não esqueça de acessar o Exponencial.